Muito boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 3. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos crimes contra a vida, objeto do capítulo 1º, do título 1º da parte especial do nosso Código Penal. Lembrando que na aula passada nós fizemos a apresentação do nosso plano de curso e também iniciamos no estudo dos crimes contra a pessoa. Fizemos algumas considerações iniciais acerca dos crimes contra a pessoa, em especial dos crimes contra a vida, e começamos a tratar do crime de homicídio. Falamos do crime de homicídio simples e iríamos começar o estudo do crime de homicídio privilegiado. O nosso amigo Felipe Marins me fez uma solicitação, que eu julguei pertinente, de que nós recapitulássemos o final da aula de ontem, porque algumas pessoas haviam saído de sala de aula, certamente em razão da questão dos ônibus, e a gente vai fazer essa recapitulação a partir do elemento subjetivo do o tipo subjetivo do crime de homicídio. Eu pretendia, na aula de hoje, discorrer acerca do crime de homicídio privilegiado, objeto do parágrafo 1º do artigo 121 do Código, e tratar ainda, pelo menos iniciar, as hipóteses legais do crime de homicídio qualificado, hipóteses essas, objeto dos incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código. Mas, em razão disso, em razão dessa consideração do Felipe, que realmente algumas pessoas haviam saído no final da aula ontem, nós vamos concluir o homicídio simples e vamos tratar do crime de homicídio privilegiado. Certo, gente? Pessoal, eu estava falando sobre a questão do elemento subjetivo do tipo, a aula não está sendo transmitida ao vivo, porque a conexão está muito ruim. Eu estou gravando a aula, estou filmando e vou postá-la a posteriori no Facebook. Certo? Vou ver se mexe, a gente posta também no SIGA e no YouTube. Gente, vamos lá. No tocante ao elemento subjetivo do tipo... Irei. Inclusive, eu acho que já foi até colocado. É sobre o homicídio simples. É o final do homicídio simples. Eu acho que, inclusive, eu até já postei no SIGA. Eu acho que eu não tenho certeza se eu postei, eu só postei o plano de curso, mas eu acho que eu postei pelo menos o homicídio simples já na aula de ontem. Vamos conferir aqui só a título de... Como? No cigarro? Certeza, porque o plano de curso eu realmente postei. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui. Ninguém olha a senha, por favor. Aqui só. Vou ver aqui só uma coisa. Você já tinha entrado no cigarro, visto o cigarro sob a ótica do professor? Não, né? Canal 3, deixa eu ver aqui. Só conferir. Deixa eu ver aqui. Ó, o plano de curso tá aqui. Eu postei como se fosse arquivo. É porque equivocadamente eu postei 2 vezes o plano de curso, entendeu? Ao invés de postar a aula sobre homicídio. Você disse como um arquivo do Word? Não.
depois eu vou providenciar. Eu passei a lista. Sei. Pessoal, então, eu vou providenciar então, gente, que eu julguei que eu havia postado. Mas vamos lá. Pessoal, no tocante ao elemento subjetivo do tipo do crime de homicídio simples. No crime de homicídio simples, na forma básica do delito de homicídio, prevista neste caput do artigo 121 do Código, nós temos como elemento subjetivo do tipo o dolo. Mas o dolo aqui consiste na vontade livre e consciente de ceifar a vida humana, de eliminar a vida de alguém. Né? Doutrinariamente, esse ânimos, esse dolo de matar, consiste na expressão animus necandi, ou animus ociendi, certo? O detalhe aqui, minha cara Leda Maiara, é que nós temos apenas a necessidade do dolo genérico. Não há necessidade do dolo especial. Não existe, diferentemente de outros delitos, a necessidade de alguns outros delitos, a necessidade da presença de um dolo específico, de um ânimo específico. Aqui basta tão somente, minha cara Bárbara, a necessidade da presença do animus necandi, da vontade de matar, ou pelo menos da assunção do risco de se matar alguém, no caso do dolo eventual. Mas não há necessidade de uma determinada finalidade específica, certo? Aqui basta a presença do dolo genérico, consistente na vontade de matar, ou pelo menos no caso do dolo eventual, na assunção do risco de se eliminar a vida do ser humano, certo? Muito bem. No tocante à consumação e à tentativa. Pessoal, nós estamos aqui diante de um delito essencialmente material. Por que o homicídio trata-se de um crime material? Porque ele exige a presença de um dado resultado naturalístico. E qual é o resultado naturalístico aqui do crime de homicídio? A morte da vítima. Né? Aqui nós temos um delito material, nós temos um crime que se aperfeiçoa com a consumação do resultado morte da vítima do delito. Né? Como é que se faz a prova da materialidade delitiva? O que é materialidade delitiva? Materialidade delitiva é a prova de que o crime ocorreu. Né? Existe a prova da materialidade delitiva se faz através do exame necroscópico, o exame de corpo de delito, que é chamado de exame necroscópico, que é a prova direta do delito, a prova científica acerca do delito. Mas também pode ser feita através de uma prova indireta, como, por exemplo, a prova testemunhal. Nós temos, na crônica policial e jurídica brasileira, um caso recente, muito rumoroso, o caso do homicídio da jovem Elisa Samúdio, supostamente morta a mando do ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira, Bruno, que não foi encontrado o corpo da referida cidadã. Como é que se fez a prova da materialidade delitiva naquele caso? Através da prova indireta, a prova testemunhal. Testemunhas que deram conta da morte da vítima e da eliminação do corpo, né? A prática do crime de homicídio em concurso material com o crime de ocultação de cadáver, né? Pois não. Presume-se através. Há várias provas indiretas que atestam a morte da vítima, né? Não existe. Gente, é possível a tentativa nesse delito de homicídio? Sim, perfeitamente. Por quê? Porque aqui nós temos um crime plurissubsistente, gente.
Vocês lembram-se todos o que vem a ser crime plurissubsistente, não é? Um crime que permite o fracionamento naquelas diversas fases do intercrimes. E quando há a possibilidade do fracionamento da conduta criminosa naquelas 4 etapas que compõem o caminho do crime, que compõem o intercrimes, existe a possibilidade da tentativa, né? Quando é que se dá a tentativa? A teor do que dispõe o inciso 2º do artigo 14 do Código, a tentativa, no caso do crime de homicídio, ela ocorre quando a consumação delitiva, ela não acontece em razão de motivos alheios, por razões alheias à vontade da vítima. Portanto, em razão da natureza do homicídio ser de um crime material e um crime plurissubsistente, é perfeitamente compatível com a tentativa, né? Existem alguns doutrinadores, como Rogério Sanches, que dizem que a forma tentada do crime de homicídio, na realidade, sobretudo quando o crime for cometido com dolo eventual, certo? Se estaria diante de uma equiparação ao dolo direto, certo? Ou seja, aí se incorreria para o inciso 1º do artigo 18 do Código Penal brasileiro. Em sentido radicalmente diverso, defendem outros estudiosos, outros doutrinadores, como por exemplo Mirabete, de que é inadmissível a tentativa de homicídio quando se age com dolo eventual. Nesses casos, se porventura o indivíduo apenas assumisse o risco da conduta criminosa, certo? E não sobreviesse o resultado morte, estar-se-ia diante de um crime consumado de lesão corporal grave, certo? Nos termos do parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 129. Vocês estão entendendo a diferença? Segundo parte da doutrina, quando a gente incorrer na conduta, tendo como elemento subjetivo do tipo o dolo eventual, certo? Se não acontecer a consumação delitiva, certo? O agente responderá como se um dolo direto tivesse agido, certo? Havendo a forma tentada do crime de homicídio, mesmo que ele não tenha tido dolo direto, mesmo que ele não tenha a intenção de matar. Por outro lado, existe outra corrente doutrinária, minha cara Tereza, existe outra corrente doutrinária que diz... Fale, Bárbara. Muito simples. No dolo direto, o agente age com a intenção livre e consciente de praticar o delito. Ele tem a intenção, no caso do homicídio, de matar. No dolo eventual, Bárbara, ao contrário, ele não tem a intenção de obter a consumação delitiva, mas ele assume o risco da conduta criminosa. Entendeu? Por exemplo, a jurisprudência, ela entende de acordo com o caso concreto, né? Porque recentemente parte da jurisprudência inclinou-se a que o crime de homicídio de trânsito praticado por um indivíduo que estava dirigindo, um motorista que estava dirigindo alcoolizado em alta velocidade, ele assumiria o risco da conduta criminosa, né? E, portanto, haveria o dolo eventual, né? Parte da jurisprudência entende que se trata de homicídio culposo, né? Especialmente se o indivíduo não estiver dirigindo em alta velocidade, né? Parte da doutrina entende que o homicídio de trânsito... Particularmente, eu entendo que quando você está embriagado no volante, você está assumindo os riscos. Eu também vejo assim, não só isso, como até no tentativo, por exemplo, se você... Mas é porque isso vai depender do caso concreto. Uma coisa é você ter ingerido 3 ou 4 latas de cerveja e dirigir numa velocidade razoável, de forma prudente, e eventualmente você se envolver num acidente de trânsito. Outra coisa é você ter tomado 2 litros de uísque e dirigir em altíssima velocidade. Eu prefiro usar como exemplo, se talvez...
minha flor está rodando aí, Rafaela. Alguém que prefere, alguém que procura outro para ferir gravemente. Então essa pessoa procura um para ferir gravemente. Tendo bebido? Aí é embriaguez preordenada, Felipe. Não, mas entende, não necessariamente ele tem bebido. Ele quer te ferir, não quer te matar. Mas, em virtude do ferimento, você morrer. Para mim, naquele momento, quando você pensou em ferir gravemente aquela pessoa, você tem que ter na sua mente. Mas aí é preterdolo. Mas aí é preterdolo, ele acha com dolo no antecedente e com culpa no consequente. Entendeu? Porque veja bem, aquela diferença entre dolo eventual e culpa consciente, né? No dolo eventual, você assume o risco, o resultado é previsto e você próprio previu, mas quedou inerte. Na culpa consciente, existe uma previsibilidade, mas você sinceramente acha que não vai acontecer. E aí acontece. Entendeu? Bárbara entendeu? Pois não. Diga lá. Sobre aquela concepção que você falou de Gabriel, ela disse que, por exemplo, em alguns casos, ao invés de responder por tentativa de homicídio, o indivíduo deve responder por lesão corporal grave ou pode responder pelos dois? Não, veja bem, segundo essa segunda corrente doutrinária, que é minoritária, inclusive, certo? Que é a corrente defendida por Júlio Fabiano Mirabete, quando o indivíduo pratica um delito de homicídio com dolo eventual e não há a obtenção da consumação delitiva, ele deverá responder por dolo direto do crime de lesão corporal de natureza grave, certo? Consumada. Mas essa corrente é minoritária. Na jurisprudência interpreta-se, gente, falta alguém assinar a lista de frequência. Assinou, Rafael? Não falta ninguém assinar. Beleza. Esse entendimento de que quem pratica o crime de homicídio com dolo eventual e não obtém a consumação delitiva deverá responder pela tentativa como se tivesse agido em dolo direto, ele é preponderante na doutrina. Ou preponderante na jurisprudência. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre o crime de homicídio, pessoal? Podemos passar adiante. Meus amigos e minhas amigas, eu havia dito na aula passada que do crime de homicídio simples, do caput do artigo 121 do Código, partiriam todas as outras formas do delito de homicídio. E que, além dessa forma básica do crime, dessa forma presente no caput do artigo 121, haveria também o homicídio privilegiado, o homicídio doloso qualificado e o homicídio culposo. Essas basicamente as 4 formas de homicídio. Crimes dolosos contra a vida, aos quais a Constituição Federal e o Código de Processo Penal atribuem a competência para julgamento do Tribunal do Júri, com exceção, logicamente, do crime de homicídio culposo. A primeira dessas formas de homicídio, derivadas desse tipo básico, vem a ser o crime de homicídio privilegiado. Esse delito encontra previsão legal no parágrafo 1º do artigo 121 do Código, que diz assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Muito bem. A primeira consideração que nós devemos fazer acerca desse dispositivo constante do parágrafo 1º do artigo 121 é que, do ponto de vista técnico-científico, nós temos aqui uma genuína causa de diminuição de pena. Nós temos uma causa especial. Por que causa especial? Porque está na parte especial do Código. Vocês sabem que as causas de aumento e diminuição de pena, elas poderão ser gerais ou especiais de acordo
se encontrarem contidas na parte geral ou na parte especial do Código, ou seja, caso se direcionem a todos os delitos, no caso se direcionem especificamente a esta ou aquela infração penal, certo? Só recapitulando aqui, gente, causa de aumento ou diminuição de pena é aferível em qual fase da dosimetria da pena, minha querida Tereza? Causa de aumento e diminuição de pena é aferível em qual fase da dosimetria penal? Na terceira e última fase da dosimetria, né? Lembrando sempre que aquele exercício trifásico, nós temos um sistema trifásico no tocante à dosimetria da pena. Em um primeiro momento, calcula-se a pena base, levando em consideração as circunstâncias judiciais que são referenciadas lá no artigo 59 do Código. Em um segundo momento, observam-se as atenuantes, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Numa terceira fase, com o objetivo de chegar à pena concreta, o juiz observa as causas de aumento e diminuição de pena. Do ponto de vista técnico-científico, esse homicídio privilegiado, na realidade, importaria uma verdadeira causa especial de diminuição de pena, certo? Por quê? Porque nós temos não a imposição de uma pena própria, certo? Mas sim de uma redução de 1/6 a 1/3. E aí vem a segunda consideração que nos importa fazer no tocante ao homicídio privilegiado. O juiz, quando o legislador fala, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, na realidade esse pode diz respeito ao quantum da redução, e não se ele, de acordo com o talante dele, vai reduzir ou não reduzir. Não compete ao juiz escolher se vai ou não reduzir, mas sim o quantum da redução, que será dentro desse patamar previsto pelo parágrafo 1º do artigo 121, que a doutrina penalista diz ser uma verdadeira causa especial de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3 da pena, certo? Em que pese esse privilégio tratar-se de verdadeira causa especial de aumento de pena, a doutrina e a jurisprudência consagraram pela tradição a nomenclatura homicídio privilegiado, certo? Quando é que se dá esse privilégio, pessoal? Em quais situações o crime de homicídio é praticado sob o abrigo desse privilégio que abranda a sanção penal, que reduz a pena de 1/6 a 1/3? São as seguintes as situações referenciadas pelo nosso Código Penal. A primeira delas, quando o crime tiver sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral. O que significa isso? O relevante valor social é aquele valor que diz respeito aos interesses da própria sociedade, da própria coletividade. Por exemplo, o agente que mata um notório estuprador, o agente que mata um notório traidor da pátria, o agente que mata um político notadamente corrupto, notadamente malversador de recursos públicos. O legislador penal brasileiro entendeu por bem que, nessas situações, a sanção penal deverá ser reduzida na monta de 1/6 a 1/3 da pena. Se matar quem? Pessoal, mas disse que ele vai ter alta amanhã? Diz o general porta-voz. Sim, mas... Pessoal, e qual é a diferença de
relevante valor social para relevante valor moral. O relevante valor moral é aquele que diz respeito às convicções íntimas do agente, aos interesses particulares do agente. O caso clássico do pai que se vinga do estuprador da filha, mata o estuprador da filha. É o caso clássico do sujeito que mata o assassino do pai. Entendeu? É o caso clássico do... Perdão. É o caso clássico do indivíduo que mata alguém que roubou o patrimônio de sua família, certo? Nessas situações, o agente incorre sob o motivo que atrai o privilégio no seguinte sentido: nada justifica, obviamente, o morticínio de um ser humano, nada justifica a prática de um crime de homicídio, mas há determinadas situações que tornam, do ponto de vista valorativo, muito mais justificável a prática desse crime do que outras nas quais não haveria a presença desse privilégio. A segunda situação, referenciada pelo nosso legislador penal, diz respeito ao crime cometido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Pessoal, aqui nós temos que fazer uma consideração importante. Nessa situação, o agente tem que praticar o crime de homicídio verdadeiramente tomado pela violenta emoção. Dominado. E na hora. Certo? O privilégio só se justifica se o indivíduo tiver sido... O que é tomado pela violenta emoção? É quando a pessoa age não apenas sob a influência daquela emoção forte, praticada, sofrida por ele após a injusta provocação praticada pela vítima, mas sim quando ele age simplesmente, não apenas sob influência, mas tomado. Não por vingança, mas por emoção, né? Isso, exatamente. A vingança, inclusive, dependendo da situação, poderá ou não configurar como homicídio por motivo fútil. Entendeu? Existe uma qualificadora do crime de homicídio, lá no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121, que fala que o homicídio é qualificado quando praticado mediante pago ou promessa de recompensa, outro motivo torpe. O motivo torpe é o vil, abjeto, desprezível, nojento, hediondo, é aquele que avilta a consciência humana, indigna qualquer um. Né? A vingança pode vir a ser, é interessante, né? Dependendo do caso concreto, a vingança pode importar no homicídio privilegiado, quando, por exemplo, o cidadão mata o estuprador da filha, se vingando, discutivelmente que é uma vingança. Mas é uma vingança que importa no privilégio, importa na prática do homicídio privilegiado, dos exatos termos da parte inicial do parágrafo 1º do artigo 121. E, em outra situação, o traficante de drogas que mata um concorrente, um desafeto, porque este roubou-lhe o mercado, age indiscutivelmente sob a qualificadora do inciso 1º do parágrafo 2º, porque age por um motivo torpe, age por um motivo absolutamente vil, desprezível. Ou seja, depender das circunstâncias inerentes ao caso concreto. Muito bem, mas esse domínio de violenta emoção tem que se dar imediatamente após a provocação da vítima. Não pode ser dias depois, horas e horas depois, certo? Agora, aqui cabe outra colocação. Essa segunda espécie de homicídio privilegiado diz respeito à injusta provocação da vítima, não à injusta agressão da vítima. Por quê? Porque se o indivíduo age repelindo a uma injusta agressão da vítima, que consiste numa antijuridicidade, logicamente ele estará incorrendo numa conduta albergada pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa, certo? Aqui ele não reage a uma injusta agressão da vítima, mas sim ele repele, tomado pela violenta emoção, certo?
uma injusta provocação da vítima. Eu até citei, na aula passada, o caso do marido ou da mulher que pega o cônjuge na cama com outra pessoa, né? E que, não por vingança, mas por descontrole emocional, por estar tomado pela injusta, pela violenta emoção, certo? Ele pratica o crime de homicídio, certo? Assim, por exemplo, o indivíduo que sofre uma provocação como uma injúria real, uma bofetada no rosto, e vai, e na mesma hora, faz uma retorção imediata daquilo e mata a vítima. Ele age sob domínio de violenta emoção, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma. Mas a desproporcionalidade da ação certo, mas veja bem, ele não está reagindo. Proporcionalidade é critério inerente à legítima defesa. A legítima defesa tem que ser proporcional, certo? O indivíduo que age sob domínio de violenta emoção, ele não tem sequer condições de calcular a proporcionalidade, porque ele está tão possesso de raiva, está tão furioso, está tão tomado por violenta emoção, que ele age por impulso, por instinto, certo? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É muito subjetivo. Mas aí é aferível, por exemplo, pela prova testemunhal. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de um caso que eu advoguei, que o meu cliente era réu confesso de homicídio, entendeu? E ele matou outro cidadão dentro de um bar. Matou outro cidadão dentro de um bar, só que o cidadão era inimigo dele, era desafeto e vivia provocando. Nesse dia, o meu constituinte não tinha dito absolutamente nada, e ele berrou algumas expressões injuriosas, desairosas, chamou de corno, viado, essas coisas, tá? Essas gentilezas. E o meu cliente perdeu a calma e investiu, pegou uma faca e investiu contra ele. Faca de cozinha, acho que e ele era réu confesso, entendeu? E nós levantamos a tese de que ele tinha agido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Havia um baiteiro que podia testemunhar de que ele foi provocado e de que ele agiu em total descontrole emocional, tanto que depois ele nem fugiu. Apresentou-se espontaneamente à autoridade policial. Se evadiu do local, lógico, para não ser preso em flagrante, e, exaurido o período flagrancial, ele apresentou-se, acompanhado do seu advogado, no caso esse modesto professor, até a delegacia e prontificou-se a colaborar com a justiça. Uma situação dessas, não dava para dizer que era legítima defesa. A tese de legítima defesa seria uma falácia inacreditável, até porque ele esfaqueou o outro sentado. Não houve uma injusta agressão, certo? Houve uma provocação verbal, indiscutivelmente muito contundente, indiscutivelmente muito desonrosa, mas que logicamente não justificaria a prática de um crime de homicídio, né? Situação muito parecida com essa, mas vocês verem a diferença de cada caso concreto. Eu advoguei em outra situação, na qual o meu constituinte também matou outro com uma faca num bar, mas as circunstâncias foram assim. As circunstâncias foram radicalmente distintas. O meu constituinte tratava-se, primeiramente, de uma pessoa de uma moral absolutamente escorreita, uma vida pregressa completamente vibada, inclusive trabalhava dedicando-se a uma atividade laboral nobre. Ele era motorista de ambulância, né? Que é indiscutivelmente uma profissão muito nobre,
O motorista de ambulância muitas vezes significa morrer ou não morrer. O paciente chegar tempestivamente a um hospital ou não. E era uma pessoa muito querida na comunidade, católico, praticante e tal. Aí foi tomar uma cerveja com a esposa. E eu estou dizendo católico praticante, não que isso seja uma garantia de nobreza. Sim. Bom, e ele, uma pessoa de moral escorreita, dirigiu-se a um bar com a esposa e um casal de amigos, e um cidadão que lá se encontrava, a vítima do delito, que por sua vez tratava-se de uma pessoa de conduta absolutamente dissoluta, um indivíduo dedicado ao consumo de entorpecentes ilícitos, inclusive houve no processo, inclusive, a colheita de prova de que ele vinha a ser traficante de drogas, vendia drogas para... Não, mas não era um traficante profissional, não. Era traficante. Não, existe o crime de tráfico privilegiado, minha gente. O cara que vende para satisfazer o próprio vício, que era o caso do cidadão, da vítima. E o meu cliente, ele tinha em torno de 1,58 m, 1,60 m de altura. E magrinho. A vítima era um senhor afrodescendente, com quase 2 metros de altura e presumíveis mais de 120 quilos de músculos. Era um negão, entendeu? Enorme. E aí o meu cliente adentra no bar com a esposa e esse casal de amigos, e a vítima profere, a esposa dele era uma senhora muito formosa, inclusive, né? Muito bem feita de corpo e bonita de rosto. E o tal cidadão, a vítima, dirige-lhe expressões deveras injuriosas, impropérios, chamou de gostoso, ou outras grosserias mais. E o meu constituinte disse: você não está vendo que a mulher está acompanhada? Faço não. Aí o sujeito investiu contra ele e desferiu-lhe um soco. Meu cliente caiu. Quando meu cliente caiu, a vítima dirigiu-se para cima dele e o meu constituinte, com o mesmo instrumento, uma faca de cozinha dessas que a gente usa para cortar comida normal. Não, peixeira não. Faca normal. Ele pegou a faca e cravou na jugular da vítima. Entendeu? Meu cliente. A vítima partiu para cima dele e ia matá-lo. Sem dúvida nenhuma. Legítima defesa, indiscutivelmente. E nós conseguimos a absolvição dele. Foi absolvido sumariamente. Não foi nem júri. Por legítima defesa. Em razão da indiscutível disparidade física. E não houve apenas uma provocação, houve uma agressão. Meu cliente saiu lesionado, a gente, inclusive, solicitou ao delegado, depois que ele se apresentou, o laudo de exame de corpo de delito, e havia prova que o meu cliente era um hematoma enorme. Ele se ausentou do local, quem me procurou foi o pai dele. Eu tinha advogado para o pai dele, em outra situação, no civil, não foi do crime não. Me procurou e eu fui encontrar-me com ele. Ele estava escondido num sítio de uma pessoa da família, em outro município. E eu fui encontrar-me com ele, e ele chorava copiosamente. Disse: doutor Mário, eu matei um ser humano, eu acho que eu não vou mais me salvar. Eu disse: olha, você se salvar ou não se salvar, aí é uma questão teológica, uma questão metafísica, uma questão que eu não quero adentrar nessa seara, que é filosófica demais. Aí, não sei, aí é com você e com Deus. Mas você tem que se salvar de uma condenação criminal. Entendeu? Aí, meu amigo, é comigo. Bom, e havia prova inconteste de que ele agiu em legítima defesa. Vocês estão entendendo a diferença, entendeu? Entre agir sob domínio de violenta emoção, a primeira situação, e agir
em legítima defesa. Outra situação, o sujeito que age não sob domínio de violenta emoção, mas apenas sob influência de violenta emoção. Ele deverá ser beneficiado pela atenuante genérica lá do artigo 65, inciso 2º. Certo? Há uma diferença entre essa atenuante e o privilégio, porque a atenuante é aferível na segunda fase da dosimetria, e essa atenuante, ela não tem quantum específico, no mais as atenuantes, né? Mas ela é uma atenuante, tendo em vista que o agente agiu não sob domínio, mas sob a influência. Existem essas três situações diferentes. Se ele age sob influência de violenta emoção, ele será beneficiado pela atenuante. Se ele age sob domínio de violenta emoção, ele agirá sob o abrigo do parágrafo 1º do artigo 121, como homicídio privilegiado. Se ele age reagindo à injusta agressão da vítima, aí ele age dentro da excludente de antijuridicidade da legítima defesa. E outra situação, se ele é provocado pela vítima, vamos criar aqui uma situação hipotética, se nessa primeira situação que eu narrei, desse primeiro constituinte meu, ele fosse provocado, e o pessoal me vá para casa, a turma deixa disso, ele fosse para casa, passasse o dia todo amargurado, triste com aquilo, e no outro dia, já fora do calor da emoção, ele encontrasse com o autor das expressões injuriosas e fosse lá e o matasse. Aí, obviamente que não era homicídio privilegiado. Talvez fosse até, dependendo da situação, homicídio por motivo fútil ou por motivo torpe, certo? Dependendo da circunstância do caso concreto. Ou seja, vai depender de acordo com a situação, certo? Vale observar, gente, só para a gente terminar a aula da gente, que essas hipóteses elas não são cumulativas, ou seja, o privilégio ele é reconhecido em face à presença de uma ou outra circunstância dessa natureza, dessas duas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 121. Outra coisa, como eu disse agora há pouco, apesar do código usar a expressão de que o juiz pode, o juiz deve, o pode aí deve ser interpretado no tocante ao quanto, de 1/6 ao 1/3. Só no tocante ao quantum da redução, mas não no tocante a ele aplicar ou não aplicar a redução inerente ao privilégio, certo? Só para concluirmos, essas circunstâncias minorantes inerentes ao privilégio, a essa figura do homicídio privilegiado, elas, pela sua própria natureza subjetiva, entende, Tereza? Pela sua própria natureza subjetiva, elas são incomunicáveis quando do concurso de crimes, tendo em vista a incomunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal, certo? De pessoa que crime, desculpe, concurso de pessoas, certo? O concurso de pessoas ou concurso de agentes, perdão. Não se comunicam, como se tratam de circunstâncias subjetivas, inerentes ao indivíduo, havendo concurso de pessoas, havendo a prática do crime por 2 ou mais indivíduos, essa circunstância aproveitar-se-á tão somente ao detentor dessas circunstâncias, certo? Assim, por exemplo, vamos criar aqui uma situação interessante. O pai que contrata um pistoleiro para matar o estuprador da filha. O pai, indiscutivelmente, agirá dentro dessa primeira hipótese referenciada pelo parágrafo 1º do artigo 121. Ou seja, incorrerá no homicídio privilegiado, porque agiu em razão de motivo de relevante valor moral, certo? Mas o pistoleiro, por sua feita, além de não se aproveitar essa circunstância minorante, certo? Ele responderá pela forma qualificada, meu caro Felipe, pela forma qualificada lá do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121. Você está entendendo? Porque são circunstâncias absolutamente subjetivas que não se aproveitam, não se comunicam entre si. Ok? Pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Obrigado por aqueles que nos prestigiaram até
essa hora da noite e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e uma ótima noite a todos vocês, pessoal.